Por favor, abra sua Bíblia comigo no Evangelho que escreveu Lucas. Hoje nós vamos aprender algumas lições de uma mulher de Deus. Lucas, no seu capítulo 2, versículo de número 36, o início da nossa leitura. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 36, diz assim: Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com o seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Podeis assentar, meus irmãos. Aprendendo aqui algumas lições com Ana, esta mulher de Deus. Interessante que a Bíblia Sagrada, ela faz alusão de várias mulheres em sua conjuntura. Alguns menos desavisados hoje vivem aí pela internet da vida, recriminando, censurando e dizendo que mulher não tem atividades dentro do projeto de Deus. Isso é uma falta de um conhecimento bíblico muito elevado, porque Deus conta com as mulheres. No projeto de Deus, Deus conta com as mulheres. Desde o primeiro casal, Adão e Eva, Adão tinha a sua missão e Eva a dela, dada por Deus. E por mais que Eva teve aquele deslize, Deus não anulou a missão. Ao contrário, Deus deu prosseguimento com Eva na missão que ele havia lhe colocado. E muitas vezes as pessoas, utilizando de um deslize como Eva cometeu, acha que ela foi desqualificada para o prosseguimento da missão. E é uma falta de entendimento bíblico muito grande. Mas a Bíblia vem consagrando a mulher desde o primórdio, e continua pelos seus livros, mostrando que Deus sempre contou com ambos os sexos para poder realizar a sua obra. Então não é somente o sexo majoritário, como alguns dizem, o masculino, que tem a dianteira para poder fazer a obra de Deus. Quando não tem homem, Deus usa mulher. E esta é uma realidade. E se você e eu vamos para a palavra de Deus, você vai ver a importância das mulheres. Eva é a mãe de todos os viventes. Sem Eva você não estava aqui. Então olha a importância dessa mulher, Eva. E tem muita gente que a recrimina porque ela teve um deslize. E quem não tem um deslize? Quem ainda não escorregou alguma vez em uma casca de banana? Eva teve o dela. Teve as consequências? Tiveram as consequências. Porém, não houve anulação do projeto de Deus. Porque se Deus fosse tratar-nos e desqualificar-nos
pelos erros cometidos, só os bancos estariam aqui, irmãos, e nós jamais estaríamos. Agora, outra mulher também que a gente vê o valor dela é a mãe de Moisés. Todos falam de tantas mulheres e esquece de Joquebede, a mãe de Moisés. Aquela mulher, em um tempo em que toda a família que estava no Egito tinha por proibição ter filhos do sexo masculino, mesmo assim, enfrentando um decreto, ela conseguiu dar à luz aquele que se tornou o libertador de Israel. E que dizer de Miriam, a irmã mais velha de Moisés? Nós vimos Miriam em um posto de liderança muito avantajado. Era uma trindade. Era Miriam, Arão e Moisés. Eles levavam uma liderança do povo. Quando atravessa o Mar Vermelho, Miriam já está ali encabeçando a liderança do círculo de oração, juntamente com as mulheres, cantando e adorando a Deus. O que dizer também, meus irmãos e irmãs, de Débora, a juíza, mulher de Lapidote, que tinha uma palmeira onde era consagrada a ela, e ali ela colocava a sua escrivaninha, eu estou falando escrivaninha, mas deveria ser uma mesa, para ouvir aqueles que tinham algumas demandas, e ela então dava o seu juízo. Olha a posição de respeito que tinha esta mulher, uma mulher líder, uma mulher governante. E Cícera, e tantas outras que a Bíblia apresenta. Meus queridos irmãos, então as mulheres têm um papel importantíssimo. Abigail, lembra de Abigail? Aquela mão fria na cabeça quente de Davi. Davi estava armado até os dentes, ia para a casa dela, ia matar toda a família, e ela antecipa Davi, e aquele homem que vinha com a cabeça fervendo, e ele dizia: até amanhã não vai sobrar um deste homem, não vai sobrar um. E ela antevém e cerca e disse a Davi: não faça isso, esse sujeito é um doido, é um louco. Era o marido dela. Meus queridos irmãos, a Bíblia também fala no Novo Testamento de mulheres tais como Maria Madalena, Marta e Maria, Lóide. São mulheres que vêm consagrar. Paulo, em sua carta, disse: recomendo a diaconisa Febe, a Lídia, vendedora de púrpura, que muitos até dizem que Paulo teve o sonho quando disse: o mancebo, passe a Macedônia e ajuda-nos. Mas o primeiro convertido na Europa foi Lídia, não foi um homem. Então era um jovem de saia. Esta é a realidade. E ela disse: se vocês me julgam fiel, entra na minha casa. Ela recebe, hospeda os apóstolos. Então as mulheres estão aí, irmãos, fazendo a grande diferença. E nós encontramos na leitura que fizemos a vida de uma mulher. A Bíblia fala sobre a tribo pela qual ela pertencia, a tribo de Asser. Asser era um dos filhos de Lia. Jacó teve 12 filhos e uma filha. E
a grande maioria dos filhos que Jacó teve foi com Lia. E Lia era a mulher de Jacó, mas a desprezada, porque Jacó havia trabalhado 7 anos por Raquel, mas no dia do casamento ele bebeu demais, e aí foi enganado. No lugar de Raquel colocaram uma feiosa lá, a Lia. E quando Jacó despertou do vinho, do sono, e deu aquela olhada e viu a mulher que os olhos, um estava virado para a esquerda e outro para a direita, ele disse: vala, meu Deus, com quem foi que eu casei? Foi reclamar para o sogro, mas o sogro era mais liso do que Jacó. Disse: não, aqui na nossa terra não faz isso. Só que quando eles fizeram o contrato do casamento, em que Jacó trabalharia 7 anos por Raquel, o sogro não disse isso para ele: aqui na terra não faz assim, de dar primeiro a mais nova e a mais velha ficar. Não, cumpra aí a semana da mais velha e depois eu te darei a mais nova por mais 7 anos. Como Jacó estava apaixonada pela bonitona, pela Miss Gênesis, né? Porque o dia que encontrou ela, ele até chorou de amor. Ao ver ela, falou: meu Deus do céu, que magnitude é esta? Mesmo aconteceu com Adão no jardim do Éden. E Jacó então gostava de Raquel e não tinha muita simpatia por Lia. E a Bíblia disse que Lia era desprezada. Era desprezada. E uma das formas em que Lia encontrou para solucionar o problema dentro da casa foi buscando a Deus. E a Bíblia disse: e vendo o Senhor Deus que Lia era desprezada, fez ela frutífera. Porque naquele tempo, mulher que gestava filhos era um bem apreciada pelos seus maridos. E para ganhar a atenção do marido, Lia agora começa a ter filhos. E dentre os filhos que ela tem, um por nome de Asser, e que se tornou depois a tribo de Asser. Na bênção de Jacó para Asser, ele disse que Asser teria manjares abundantes para oferecer ao rei. Esta Ana é da tribo de Asser. Então, por mais que ela vem de uma tribo e de uma mãe que era desprezada, ela também tem o seu problema. Porque cada ser humano tem o seu problema, porque se não tiver problema não tem história. A nossa história não é somente o conto da fada. Aliás, a nossa história muitas vezes tem muito mais a noite escura, o dia cinzento, a noite de lágrimas, os meses de tormento. Então, as mulheres que a Bíblia apresenta também teve o seu momento de dor, assim como todas as senhoras e como nós também temos os momentos de dores, de sofrimento, de angústia. Porém, a vida tem aquele sabor de dar um tempero mais preciso quando nós experimentamos o lado difícil dela. E o lado difícil da vida não significa que é a derrota. Não. O lado difícil da vida significa que é aonde criaremos raízes, profundidades. A dor te faz mais forte. A luta faz com que os teus músculos espirituais se fortaleçam no Senhor para enfrentar as outras batalhas. Por que chamar Ana? Quem sabe sua mãe foi influenciada pela Ana, do capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, que também tinha a sua dor, também tinha o seu problema. Quem sabe um dia sua mãe disse: bom, nasceu, vou colocar nome de Ana. E parece que há uma similitude entre a Ana
mulher, lá do capítulo 1 e capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, com esta Ana aqui, porque aquela Ana era uma mulher espiritual, era uma mulher que procurou resolver o seu problema, não com o jeito humano, não dispensando dinheiro para comprar favores. Ela foi solucionar o problema que tinha na presença de Deus. E só uma mulher espiritual sabe realmente valorizar a presença de Deus. Ela valoriza. Então, quem sabe no nascimento, a mãe olhou e disse: vamos colocar o nome de Ana. E esta mulher, Ana, aqui, também tem a sua dor. Viveu 7 anos com seu marido. Naquela época, as mulheres casavam jovens. Entre aí 14, 15, 16, 17 anos, já estavam casando. Casavam jovens. Hoje que as mulheres estão com 30, com 40, com 50 e não querem casar. Mas não é falta de pretendente não, a fila está grande. Naquele tempo eram jovens. Agora esta mulher, Ana, que estamos analisando, ela vive com seu marido 7 anos e fica viúva. A Bíblia não fala se tem filhos, a Bíblia não fala de parentes, a Bíblia não fala nada dessas questões. A Bíblia vai destacar aqui as qualidades espirituais de Ana, desta mulher. Interessante que ela já tinha ministério. A Bíblia apresenta ela que ela era profetisa. Há na Bíblia também uma outra profetisa por nome de Uda. A outra profetisa que era a esposa do profeta Isaías. Então parece que o ministério profético não era dado somente ao homem, era dado também à mulher. Mulheres também profetizavam, mulheres também recebiam o ministério profético. Então no ministério, irmãos, há lugar para homem e há lugar para mulher. Não há lugar para a terceira via, mas para homem e para mulher sempre haverá lugar, porque Deus é Deus dos homens, mas também é Deus das mulheres. Não deixou vocês de fora e também não deixou nós. Ela era profetisa. É a primeira coisa que destaca ela. Agora, ser profeta, se existe um ministério ou um dom que necessita de uma espiritualidade elevada, todos eles necessitam, mas este aqui, o de profeta, ele precisa ser uma pessoa que tenha um canal ininterrupto entre ele e Deus, porque ele vai escutar os conselhos de Deus e transmitir para o povo. E ele não pode bloquear este canal. Ele não pode deixar que qualquer situação corriqueira venha empanar o seu ministério. Ele precisa manter uma comunicação, uma dedicação muito apegada a Deus, porque Deus vai contar com ele para transmitir a sua mensagem ao povo. Deus vai contar com ele para revelar a sua vontade ao povo. Então nós notamos que esta Ana achou algo mais importante na vida do que uma próxima ou um próximo matrimônio. Ela recebe de Deus um ministério, e ao receber de Deus este ministério, ela parece que se esquece do outro lado da vida. Parece que ela sente-se realizada,
porque é impossível um ser humano não se sentir realizado com o seu Criador. Ela agora então se encontra dentro do contexto da sua própria vida e descobre o para que ela estaria vivendo. Então ela poderia estar chorando a sua viuvez. Eu não sei se ela chorou, mas ela deve ter chorado. A não ser que o marido também seria ruim, né? Ela deve ter chorado. Porém, a sua viuvez terminou a partir do momento que ela recebe um ministério de Deus. Ela tem agora Deus como o parâmetro da sua existência, da sua vida, do seu consolo, do resolver os seus problemas. Ana, ela era uma profetisa. Ela tinha vivido com o seu marido 7 anos. E para esta época que Lucas está registrando, é no dia em que Maria e José vieram trazer Jesus para ser apresentado no templo. Provavelmente Jesus tinha em torno de 40 a 45 dias de nascido. Com 8 dias de nascido se fazia circuncisão. Com 40 a 45 dias de nascido fazia a apresentação. E Belém a Jerusalém era bem próximo, não dava 30 quilômetros. E José e Maria vêm trazer o infante Jesus para ser apresentado no templo. Não fora Simeão que apresentou Jesus, e nem foi Ana que apresentou Jesus. Era o sacerdote de turno que apresentava as crianças. Então os pais chegavam, colocavam a criança na mão do sacerdote, e o sacerdote então fazia a apresentação. Porém, Deus queria testemunhas maiores naquela apresentação. Era o filho dele que seria apresentado. E Deus queria a humanidade representada no dia da apresentação de Jesus. E Lucas disse que Simeão, por sensibilidade do Espírito, foi ao templo. E Ana também. Então nós vemos ali o homem e a mulher. Homem e mulher que tinha afinidade no reino espiritual, que passava pela presença de Deus e estava na presença de Deus. Deus fez questão de que Simeão estivesse, mas que Ana também. Provando o quê? Provando que Deus não tem sexualidade predileta. Que quando Ele criou o homem, Ele criou também a mulher, e é obra-prima da mão dEle. Simeão toma Jesus nos braços, levanta aos céus e disse: já, Senhor, pode despedir o teu servo. E ele é velhinho. Ele é velhinho. E Ana também, 80 e tantos anos. Ela poderia dizer: bom, me dói a coluna, é varizes, é enxaqueca, tudo aquilo que mulher sempre acha para falar. É aquelas que vêm no outro culto, não é vocês não. Elas não vieram hoje. E diz aqui: viveu com o marido 7 anos depois de se casar, e então permanecia viúva. Mas aqui, neste versículo 36, disse: era muito idosa. Muito idosa. Quantos anos esta Ana vem servindo a Deus?
a Bíblia não fala, silencia. Sobre o ministério dela, só diz que ela era profetisa. Ela era uma pessoa de um vulto espiritual importante na nação. Assim como Simeão. E os dois ali estão convocados para a maior apresentação que pudesse acontecer, que era a apresentação de Jesus. E disse mais: então permanecia viúva até a idade de 84 anos. Que longevidade de vida! 84 anos. E mesmo assim, não estava desistindo do ministério. Passando por todas as dificuldades em que ela enfrentou, como viúva, em uma sociedade majoritariamente de homens, machista, que achava que mulher não poderia ter qualquer função. Quantas não foram as situações em que esta Ana teve que enfrentar? Mas eu já vejo nela a fibra de uma mulher de Deus, por não desistir. Não importa o contexto histórico que está inserida a tua vida, não importa o contexto social em que está inserida a tua vida. Ana sabia muito bem disto, e ela se autodisciplinou, dizendo: tenho uma razão maior para viver, e a minha razão maior para viver é servir a Deus enquanto houver vida em mim. 84 anos e ainda tinha o nome de profetiza. Ela envelheceu, mas o ministério não. Ela envelheceu, mas o Deus dela não. Ela chegou no alto da idade, mas ainda Deus tinha tarefas para ela. Não importa quanto tempo faz, mas eu posso te dizer: se você não desistir, Deus continuará usando a tua vida enquanto houver fôlego em você. Aleluia. Quais eram os costumes de Ana? Olha o que diz este versículo 36. Nunca deixava o templo. Nunca deixava. Choveu. Vamos abrir o templo? Tem que abrir, que Ana está lá. Muitas vezes algumas pessoas usam alguns nomes pejorativos para algumas outras, dizendo: é piolho de igreja. Nunca deixava o templo. E na época de Ana, e na época que Jesus vai ser apresentado aqui, a situação espiritual da nação estava caótica. Os sacerdotes, que eram da estirpe dos saduceus, eles viviam à base de propina para se manter no cargo. Tanto é que Jesus, quando chega no templo, ele tem que fazer uma limpeza. A situação espiritual era terrível. Na época de Ana, já estava assim. Ela poderia dizer: o que eu vou fazer lá? Aqueles bandos de mercenários estão lá.
aqueles sacerdotes que não têm temor a Deus, contaminando a casa, vendendo cabrito, vendendo ovelha, aqueles cambistas lá, ela poderia desistir, mas não, ela quis ser a luz, ela quis ser a luz. Ela disse para si mesma: não vou considerar a situação, vou ser o canal na mão de Deus. Se todos estão trabalhando daquela forma, eu vou trabalhar para Deus, eu vou ser voz de Deus, boca de Deus, eu vou me levantar e vou dizer: assim diz o Senhor. Não vou deixar. O templo é de Deus, a casa é de Deus, é a casa da oração. Não deixava o templo, não se apartava de lá. A Bíblia disse no Salmo 84 que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho. E esses animaizinhos, avezinhas, de valores insignificantes, que um ceitil comprava 5 pardais, de pequeno valor, mas aqueles pardais, aquelas andorinhas, encontrou um lugar na casa de Deus. E Ana também nunca deixava o templo, nunca deixava o templo. Segunda, lá estava Ana. Onde você vai, Ana? Oração matinal. Terça, onde você vai, Ana? Culto de oração e ensino. Quarta, aonde você vai, Ana? Oração e ensaio do círculo de oração. Quinta, aonde você vai, Ana? Oração no templo. Sexta, onde você vai, Ana? Orar mais um pouco. Sábado, estou lá orando. Domingo, escola dominical, Ana. E à noite, culto também, Ana. Você não cansa, Ana? Não. Você já fez tudo o que tinha que fazer, Ana. Já está com 80. Eu disse: não importa. Enquanto eu puder andar, enquanto eu puder respirar, eu não vou abandonar a casa do meu Deus. Não vou deixar. Nunca deixava o templo. E lá, o que ela fazia? Olha o que diz a Bíblia: adorava a Deus. Ela ia na casa de Deus não para observar os que lá estavam, para observar alguém que veio com uma sandália nova, com um vestido novo. Ah, fulana cortou o cabelo Chanelzinho. Não, ela não ia lá para isso. Não ia lá para escutar os criticadores, os fofoqueiros de plantão, porque ela tinha de tudo isso. Porém, Ana, a Bíblia disse que ela ia lá para adorar a Deus. Eu não sei o que viniste a ser, pero eu he venido a adorar a Deus. Esta casa, o próprio Jesus disse: a minha casa será conhecida como casa de oração. Vir neste lugar é um privilégio, e adorar a Deus neste lugar é a essência da vida cristã. Ela ia para adorar a Deus. Quem sabe até dizer: você viu, Ana? Não vi, estava adorando. Você viu a fulana? Não, não vi, mas estava adorando. Estava de olho fechado no terceiro céu, vendo as ruas de ouro, os muros de jaspe. Era isso que eu estava vendo. Adorava a Deus. E não somente adorava, jejuando. Uma velhinha de 80 anos, 84 anos, 85 anos, jejuar para quê? Ela não jejuava para ela. Não. Ela jejuava pela nação. E ela tinha um companheiro de jejum, que era Simeão.
porque Deus havia falado a Simeão que ele não morreria antes de ver o Salvador. E aqueles dois velhinhos eram as duas tochas de Deus naquele lugar. Eles estavam segurando a luz, eles ainda estavam temerosos a Deus, porque não importa a idade, importa a consagração. Não importa quantos anos tem a sua identidade, o importante é quantas vezes você se apresenta diante de Deus em oração e adoração e jejum. Jejuando. Eu quero crer, eu posso crer também, eu posso pensar, sou um ser pensante. Às vezes penso coisa errada, mas também muitas vezes penso coisa certa. Que esta mulher entendeu pelo Espírito Santo que os dias da vinda do Messias prometido estava se aproximando, da mesma forma que Daniel entendeu pelas profecias de Jeremias que o dia da libertação do cativeiro da Babilônia estava chegando, e ele intensificou a oração. E eu quero crer, porque uma pessoa espiritual, e ela aqui é profetisa, uma pessoa espiritual, a Bíblia diz em Amós: Deus não fará coisa alguma sem antes revelar para os seus santos, os profetas. Estava chegando o momento. Então para que ela jejuava? Para que este momento pudesse acontecer. Deus já tinha feito uma promessa para Simeão. Você pode ver os dois conversando, Simeão, e aí? Estamos com 80 e tantos, Simeão, e agora? Não, Deus falou para mim que eu vou ver com os meus olhos o Salvador. Deus falou para mim. Se Deus demorar 100 anos para que isso aconteça, você vai estar com 184, mas nós vamos ver. Acabou. Porque quando Deus fala, irmão, está falado. Ele falou, acabou. Não tem gesticulação. Ah, mas se, esse mas se é seu. Deus falou e ponto final. Se Deus falou que vai te abençoar, somente espera, porque quando Ele fala, a bênção já está a caminho. Aleluia. Disse que ela jejuava, a prática do jejum. A prática do jejum. Se existe, você já deve ter ouvido aí uma tabela conhecida como jejum intermitente. É muito bom para perder peso, viu? Poxa, pastor, mas se eu falar em jejum, primeiros dias do ano, aonde o convite é picanha, alcatra, maminha, não é possível, né? Maionese, Coca-Cola, né? Pois é. Depois sobe na balança e dá aquele desespero, não é assim? Quem foi que colocou esses 10 quilos em cima de mim, que eu não tinha isso? Até 20 de dezembro eu pesava só 70 quilos, agora já estou com 170? Quem aumentou isso? Essa balança é do demônio. Aí começa a repreender, não é assim? Satanás, sai dessa balança, sai desta balança que não te pertence. Não adianta, né? Já foi. Agora, jejuar, a prática do jejum. Ana era uma mulher de jejum, se disciplinava através do jejum. Olha, se você quiser emagrecer, está aqui a receita: entra em jejum, e aí você vai ficar espiritual e espirituosa. Isso é uma bênção de Deus. E orando, jejuando, primeira prática espiritual, e orando, congregando, jejuando e orando. Essas três coisas fazia Ana, e não era esporadicamente. Lucas tem aqui o prazer de descrever dia e noite. Dia e noite. Olha a continuidade dessas práticas espirituais. Dia
e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. Ela precisava fazer isso? Não. Mas por que fazia? Porque era uma mulher de Deus. E quem é de Deus quer satisfazer o desejo e o coração do próprio Deus. Jejuava dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, imagine se ela tivesse perdido esse culto aqui. Tendo chegado ali, naquele exato momento, que exato momento? Que os pais de Jesus estão chegando para apresentar o pequeno Jesus. Você vai dizer, é coincidência? Esquece. No exato, ela naquele dia ela não perdeu o culto. Já notou que muitas pessoas dizem, puxa, mas por que eu não fui no culto? A bênção estava tão grande e eu fiquei aqui vendo a novela. Perdeu a bênção. Se Ana fosse uma mulher carnal, naquele dia ela não teria ido no culto. Se Ana fosse uma mulher vaidosa, que primeiro tinha que passar pela cabeleireira, não sei, chapinha, chapado e outras coisas, não teria ido no culto, e teria perdido a oportunidade, e teria perdido a bênção. Ela chegou no exato momento, porque o crente, irmão, ele chega no momento da bênção, é no exato momento. Quando Deus está presente, o crente sempre está presente. E chegando no exato momento, ela olhou e já deu graças a Deus. Porque é difícil um crente entrar por essas portas sem dar graças a Deus. Eu ainda sou daquele tempo que o crente entrou por qualquer porta dessa daqui, ele já entra agradecendo. Graças eu te dou, Senhor, por estar na tua casa. E já dobra o joelho e já começa a falar com Deus. E acabou, é a vida do crente. E ela já começou a dar graças a Deus. E começou a dar graças a Deus, e imediatamente aconteceu o quê? O Espírito Santo, que encheu Simeão, também encheu ela. E ela já começa a profetizar, porque diz aqui, e falava a respeito do menino a todos. Da mesma forma como Simeão também falava. Simeão já falou diretamente com a mãe, Maria, uma espada vai atravessar o seu coração, mas eu tenho colocado ele para elevamento e abatimento de pessoas. E Ana também começa a profetizar. E ela falava do menino. Não está registrado o que ela falou, mas ela falou coisas boas. Porque aqui, você seguindo a leitura, você vai ver que ela falava do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O que é que ela estava falando? Ela estava dizendo, está vendo esse menino aí? Ele é a nossa esperança, ele é o nosso Salvador, ele é que veio para redimir, é ele. Falava, profetizava. E Simeão também do outro lado. O porquê? Eu creio que Ana começa a falar de Jesus no pátio das mulheres, e Simeão está falando de Jesus no pátio dos homens. Porque Deus não fica sem testemunha entre os homens e nem entre as mulheres. Ele usa a cada um. Uma mulher entende melhor outra mulher. Um homem entende melhor outro homem. Esta é a vida. É por isso que muitas vezes quando chega a hora do casamento, dá problema. Porque o homem vai tratar a mulher como se fosse um homem. E a mulher vai tratar o homem como se fosse uma mulher. E aí então dá choque, porque um homem é diferente da mulher e a mulher é diferente do homem. Não há harmonia em personalidade, é diferente. E aí o homem casou e ele olha para a mulher e diz para ela, bom, eu vou tratar você como eu trato outro homem. E aí a mulher, não, é por isso que Paulo disse,
Pedro, melhor, dando honor para a mulher, por ser o vaso mais. Imagine, precisa ensinar isso. Claro que precisa. Você tem que falar para o seu marido: eu sou uma mulher, eu sou diferente de você. E você, marido, tem que falar: eu sou um homem, sou diferente de você. É assim que funciona. Essas diferenças foram feitas pelo nosso Criador. Agora, Ana aqui está falando da redenção, a respeito do menino, sobre a redenção dos que esperavam, em Jerusalém. Porque ali havia um anelo, um desejo no coração de todos para a chegada do Messias. Você, irmã, pode perfeitamente seguir os passos de Ana. Ana profetizou que Jesus viria, que o Messias chegaria, e ela ouviu com os seus olhos, ela pôde ver. Você pode continuar profetizando como Ana, que Jesus virá, e no dia do arrebatamento, você vai apontar para o céu e dizer: não falei que ele iria vir?